João capítulo 10, verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. A questão é reconhecer a voz de Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Agora, tem muitas vozes no mundo, tem muitas vozes. Os anjos falam, os demônios falam, Deus fala e as pessoas falam. Então tem muitas vozes. Agora, e nós precisamos entender também os personagens do mundo espiritual, anjos ou demônios, ou o Espírito de Deus. São as vozes que vêm de fontes invisíveis. Olha bem, nós acostumamos a distinguir as coisas pelo visível, pelo tangível, pelo tocável, mas só que tem personagens invisíveis. Olha bem, os demônios, eles são invisíveis. E o que eles fazem? Eles falam também, eles têm a linguagem deles. Agora, aí as pessoas acham, eu sou de Deus, eu não tenho nada a ver com os demônios. A verdade tem sim, porque eles vão querer falar, eles vão continuar querendo falar. E eles falam usando outras pessoas, podem usar outras pessoas para levar setas malignas para você, para falar para você se abalar, ou para você fazer coisas que vão te trazer problema, vão trazer prejuízo. E então ele pode trazer uma pessoa para falar palavras reprováveis para você, ou pode falar sugerindo pensamentos. Aí o que acontece? Eles falam sugerindo pensamentos e a pessoa acha que aquele pensamento é dela. Olha bem, isso aqui é uma chave espiritual para você entender. Quando vier um pensamento, por exemplo, de tristeza, de angústia, de suicídio até, ou de contendas, colocando você contra outras pessoas sendo colocadas contra você, são sugestões no pensamento que vêm através de espíritos malignos. Olha bem, na hora que você aprender a distinguir isso, você vai mudar a sua atitude. Essa palavra é para nós mudarmos a nossa atitude, passar a entender. Mas, olha, eu estou falando para quem é espiritual. Eu estou falando para quem medita de dia e de noite na palavra de Deus. Aí as pessoas dizem, isso não existe. Ora, aqui se você for no livro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há
E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então ele fala, o que tem que ocupar o nosso pensamento? São palavras que trazem limitações? São palavras que causam prejuízo, né? Que influenciam as nossas emoções negativamente? Falando, não, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é responsável. Então, todo o pensamento que você tiver que não confere com a palavra de Deus, você deve cortar esse pensamento. Você tem que ter uma tesoura espiritual que fala assim, eu não abono esse pensamento. Porque, na verdade, esses pensamentos, eles vêm matar, roubar e destruir. Eles são obras de espíritos malignos. Falei assim, não vai dar certo, o que eu faço nada dá certo, eu sou um azarado. Isso são palavras ditadas por demônios. Agora, qual que é o nosso papel? Né? O nosso papel é distinguir a voz de Deus, o que vem de Deus. Como que nós vamos aprender a fazer isso? Sabendo dessa realidade. Quando vem, por exemplo, um pensamento de uma tristeza profunda, né, não é de Deus. Porque aonde há o Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Então, saiba, a partir de hoje, em nome de Jesus, distinguir os pensamentos. Que pensamento que vem do Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele não está fora, ele está dentro. Então ele vai trabalhar com você para que você tenha as palavras de Deus em você, sempre viva. E a palavra de Deus, o que ela é? Ela é a espada do Espírito. Está lá em Efésios capítulo 6. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então esta espada, ela há de cortar todos os pensamentos que não se enquadram na palavra de Deus, nas bênçãos de Deus. Você quer ver? Pessoas falam assim, eu não aprendo nada. Não, Deus te deu inteligência. Isso veio de uma voz sugerida por um espírito maligno para causar prejuízo a você, para que você não vá adiante, para que você não prospere. Então, é preciso distinguir essas coisas, porque os demônios falam, eles sugerem pensamentos negativos, né, em todas as pessoas, nos que estão com Deus, principalmente, porque o ministério deles é entristecer você, tirar a alegria da salvação, é colocar você contra irmãos, é colocar você contra a igreja, é colocar você contra a esposa, o marido, o filho. Olha bem, então a nossa linguagem deve ser uma linguagem conforme as Escrituras, conforme a linguagem de Deus. Olha bem, né? Jesus falou, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então nós devemos usar a palavra de Deus. O que Pedro falou para Jesus? Né? Jesus falou, você quer ir embora? Você não... Também junto com os outros, o meu discurso ficou difícil para vocês absorver. Aí Pedro fala para ele, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, como nós devemos reagir diante destas circunstâncias? Né? Guardar o nosso pensamento. O nosso pensamento, é por isso que ele nos dá toda a armadura de Deus. E na armadura de Deus tem o capacete da salvação. Quer dizer, para você proteger, o capacete é algo que protege a sua cabeça, né? O cinto da verdade, você está cingido, né, com o cinto da verdade e não com a mentira que o diabo fala.
porque ele é mentiroso, né? Pai da mentira e não se firma na verdade. E o ministério dele é matar, roubar e destruir. Então o que ele quer fazer? O que ele faz? Ele rouba a palavra de Deus, ele encarta palavras destruidoras, palavras que vai causar angústia, que vai causar dor, que vai causar separação, vai causar contenda, murmurações, desânimos, e aí limitações, e aí tudo mais. Então, distinguir a voz de Deus. Como você vai distinguir? Conhecendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, tendo uma vida de oração, de intimidade com Deus. Ora, Jesus se apresentou, né, a Ananias, falou com Ananias, falou assim: Ananias, vai lá e ora para Paulo. Ananias distinguiu, porque ele estava orando e ele tinha intimidade com Deus, então ele distinguiu a voz de Deus e até argumentou com Deus. Falou assim: olha, não vou não, Senhor, esse homem veio cá para matar cristãos, vem para que matar nós, né? O Senhor sabe o mal que ele tem feito para o teu povo. Falou assim: olha, Ananias, pode ir, ele está orando, né? Então ele está na casa de Simão, vai lá e ora para ele. O que Ananias fez? Como ele distinguiu a voz de Deus, ele foi lá e orou, pôs a mão sobre Paulo e já chama Paulo de irmão, né? Irmão Paulo, né? E ali Paulo recebe o Espírito Santo e as escamas saem dos olhos dele. Então, Samuel era ainda jovenzinho lá no templo, ali com o sacerdote Eli, né? Ele estava deitado e ele ouviu uma voz, e a voz dizia: Samuel, Samuel. O que ele faz? Ele se levantou e foi lá aonde Eli estava. Falou: o senhor me chamou? Né? Aí ele: não te chamei não, volta, vai deitar. De novo, né? Ele deita. Samuel chamou o nome dele. Ele levanta e vai lá com Eli novamente, porque ele não distinguiu a voz, ele pensou que era de Eli. Aí ele depois fala com ele assim: quando você ouvir de novo, você diga: Senhor, eis-me aqui. É Deus que quer falar com você. Então ele era jovem, então ele aprendeu agora a ouvir a voz de Deus. Então a questão nossa é aprender a ouvir a voz de Deus e praticar a palavra de Deus, praticando. Quer dizer, como que eu vou praticar? Eu vou dar ouvidos ao que Deus fala. As palavras de Deus são espírito e são vida. Toda palavra que vier para você, seja alguém falando, seja em pensamento, que não confere com as palavras de Deus, com as bênçãos de Deus, você deve usar o que? A espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus, né? Se vem um pensamento que vai causar você uma tristeza profunda, você vai redarguir, você vai cortar aquilo, você vai dizer, né? Você vai ter que esgrimar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai dizer: aonde há o Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria, e o Espírito Santo habita em mim, e o Senhor me ungiu, né? O Senhor me ungiu com o seu Espírito para pregar a palavra aos pobres, aos quebrantados. Então, olha bem, isso, né? Eu nunca vi alguém pregar a respeito disso, alertar o corpo de Deus, o corpo de Cristo a respeito desta particularidade, para esta realidade, a princípio imperceptível,
né, que as pessoas não distinguem. Quando vier pensamentos para você falar coisas que vai te causar problema, é ditado aquele pensamento por um espírito maligno. Então, para você fazer coisas inconvenientes, para vocês ir atrás de vícios, atrás de prostituições e tudo mais que é reprovável a Deus, você vai usar a palavra do Espírito, a espada do Espírito, e vai cortar aquele tipo de pensamento, aquela voz. Você agora vai passar a distinguir a voz de Deus. E a voz de Deus vem ou audível, ou no seu coração, na sua mente, né? Ou uma pessoa vem dizer para você. Se ela falar coisas de Deus, você vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Então, é porque a nossa luta não é contra sangue e carne, tá? E nós recebemos toda a armadura de Deus. Ele diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Ele vai preparar ciladas através de sugestões, através de pensamentos ou através de palavras. A nossa questão é distinguir, discernir a palavra de Deus, a palavra nossa até, e a palavra das pessoas, a palavra das outras pessoas. Então, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Olha bem, nós estamos lutando com algo invisível, não é contra pessoas, tá? Então, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra todo o esquema do diabo, toda a organização espiritual de Satanás. A nossa luta é essa, né? Contra as forças do mal nas regiões celestes, né? Quer dizer, no mundo invisível, no mundo invisível, né? Nós já sabemos que nós não precisamos ver para crer. Nós vamos crer em quê? Na palavra de Deus. E ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A que tipo de armadura? A armadura de Deus. Quer dizer, toda a proteção de Deus. E ele diz aqui: para que possais o quê? Resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, né? Ser de Deus, os caminhos de Deus, eles não é uma corrida de 100 metros rasos, aquilo que você sai correndo e chega. Não, é uma maratona. É todo dia, é a vida toda, é paciência e perseverança. Não é que eu vou chegar. Não, calma, você vai caminhar com Deus, você vai aprender com Deus. Então hoje aprenda estas coisas em nome de Jesus, né? Ele: estáis, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade. Com a verdade é quem? Quem é a verdade? Jesus usa a verdade, é a palavra de Deus, ela é personificada, foi personificada em Jesus. Então nós temos que cingir-nos com a verdade, estar abraçado com a verdade. A verdade é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ela é o nosso escudo. Aí vai dizer aqui: calçai-os com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça? Aquilo que o guerreiro colocava e protegia o seu corpo, os órgãos mais vitais, tá? E cingindo-vos, vestindo-vos a couraça. Qual que é a couraça da justiça? São os méritos de Jesus a nosso favor. É Jesus, tá? É Ele que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos dá autoridade para redarguir toda a força do mal. Toda a força do mal. E calçai os pés da preparação do Evangelho. Caminhar,
né, de acordo com a palavra de Deus, embraçando sempre o escudo da fé. A fé leva nós a crer nas coisas invisíveis que a palavra de Deus fala. Não tenha a fé de Tomé. Tomé falou assim: eu só creio se eu colocar o dedo nas chagas de Jesus, que eu não creio que ele ressuscitou, né? Aí depois Jesus se apresenta a Tomé, ele fala: meu Deus, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram. Então, meu irmão, estas coisas a gente não vê, mas nós já sabemos o comportamento dos personagens espirituais. E eles, como já dito, eles falam. O anjo veio e falou com Maria, falou com outros, né? Está cheio aí que eles falam. Os demônios também falam. Então nós precisamos o quê? Distinguir a voz, tá? Você só vai distinguir se tiver intimidade com Deus, tiver conhecimento da palavra de Deus, se crer na palavra de Deus e começar a praticar. Se vem ansiedade, né? As ansiedades, como elas vêm? Ela vem por palavras. As preocupações, elas vêm por palavras. Aí você deve redarguir isso com a espada do Espírito, né? Está escrito, como Jesus redarguiu o diabo, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não estejais ansioso com coisa alguma, não estáis preocupado, não estejais preocupado com coisa alguma, né? Então, a hora que você usa a palavra de Deus, aquela sugestão que você achou que foi da sua mente, pode ser da tua mente, mas pode ser influenciado por espíritos malignos. Mas eu sou de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem sim, tem sim. São sutilezas do mundo espiritual que nós precisamos discernir. Os espiritualistas que tem por aí, eles não ouvem os espíritos, eles ouvem os espíritos, né? E os espíritos falam até outras línguas também. Então, e nós não ouviríamos a voz de Deus? Ora, né? Então é uma questão de distinguir, né? De discernir se aquela sugestão, aquele pensamento, ou o que a pessoa veio dizer para você, que se veio da parte de Deus ou da parte do diabo. Simples assim. Porque nós vamos ouvir muitas vozes. E ele vai embraçando sempre o escudo da fé. O que é? Uma proteção que você usa e que te guarda. Você não. A palavra é essa. E pronto. Né? E você age como tal. Com as quais podereis apagar todos o que? Dardos inflamados do maligno. Que dardos são esses? Mas, meu irmão, você é crente? Você acha que isso não existe? Então está negando a palavra? Que dardos são esses? Acha que ele vai sair de flechinha aí jogando flecha nos outros? Você já viu isso? É claro que não. Como que vem? Que dardos são esses? São pensamentos que ele sugere na mente das pessoas. São palavras que ele coloca, ou usando pessoas, ou alguma coisa vai fazer, principalmente o nosso pensamento. Por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, que vai proteger a nossa cabeça. Mas que capacete é esse? Você põe um capacete? Põe um capacete para andar de moto. Agora, espiritualmente não. Esse capacete é você estar firmado na palavra de Deus. Ela é a proteção para a tua mente, para você não ser influenciado por vozes, por sugestões, por pensamentos que não procedem de Deus.
Esses são dardos inflamados, que vai o quê? Por que inflamados? Porque vão causar problema, vão levar a pessoa a crimes, a transgressões, a contendas, a falar mal um dos outros. Quem que você acha que está no meio? Né? Ficar falando mal, né? Condenando, julgando. Aonde está isso? Tomai também o capacete da salvação, que nós estamos falando, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para toda sugestão maligna, para todo dardo maligno, para todo pensamento que não se enquadra no modelo de pensamento que nós já vimos aqui, né? Já lemos aí tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é responsável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele é como um jardim. Você planta, Deus veio e plantou sementes boas. Ele tem sementes boas, e nós lançamos sobre esse jardim as sementes boas, meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, lendo as Escrituras, falando pelo caminho, inculcando na cabeça dos filhos, né, dando testemunho. Essas são as boas sementes. Agora, né, aí vem depois, começa a sair joio, né? Começa a sair joio. Da onde vem esse joio? Eu só plantei trigo. Não, foi o inimigo que plantou aí. Nós vamos arrancar. Quer dizer, você arranca nas pessoas, mas no seu pensamento você tem que arrancar. O pensamento já tem que ser policiado. Guarda a sua mente. E se você é ovelha de Deus, você é ovelha de Jesus, você vai distinguir a voz dele. As minhas ovelhas me conhecem, e elas conhecem a minha voz. Glória a Deus. E ele fala com toda oração, né? Oração e súplica. Que é isso? O que é oração? É você estar falando a palavra de Deus, orando sobre a palavra de Deus. É você estabelecer um canal de comunicação com Deus. Oração e súplica. Você tem o celular, você conecta com as outras pessoas. A oração é o celular de Deus, meu irmão. Você conecta com Deus através de oração, através da súplica, né? Demonstra para Ele que você se consagra a Ele, você se jejua, né? Você dá testemunho em todo tempo. Ele fala ligou o teu celular de Deus, meu irmão, não desligue não, né? Em todo tempo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, né? Que é Paulo, né? Fala aqui para orar para ele. Então, é uma sutileza espiritual que nós não devemos ignorar. Não vem só de forma visível, não, nem de forma só audível, não. Um pensamento é uma sugestão. Você não vê e você acha que é você. Hoje eu não vou ir no culto, não. Eu tenho. Isso é um exemplo, né? Hoje eu não vou fazer isso. Não, eu estou muito desanimado, estou cansado, né? Tudo isso é uma sugestão do diabo na tua mente, né? Então, vamos aprender a redarguir, né? Só um exemplo, veio tanta sugestão de que eu não ia conseguir, que os que estavam me atacando iam prevalecer, e as situações eram totalmente contrárias, né? E aquilo estava me perturbando. O que eu fiz? Falei a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, Senhor.
Isso que parece aí para me destruir, na verdade é para o meu bem, porque o Senhor está no controle. E aí pronto, e a situação virou tudo ao meu favor. Você foi feito para vencer, né? Nunca fale que você foi derrotado. Nunca admita derrota nenhuma na sua vida, né? E ele fala: as armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai brigar com as pessoas, você não vai pegar em armas, né? Em armas, em um porrete, né? Para brigar com as pessoas. Não. As armas que nós temos, elas não são carnais. Se elas não são carnais, elas são invisíveis. Elas são invisíveis. Por isso que você diz: eu sou espiritual. Se é espiritual, então você vai ter que entender o invisível. E você vai ter que saber como lidar com o invisível. Por isso que Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Palavras são espírito. Pela palavra você libera anjos, meu irmão. E pela palavra você também invoca demônios. Você aceita as sugestões deles. Então, poderosas em Deus para destruir. Olha bem, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Que fortaleza é essa? É um castelo que tem uma muralha impenetrável? Não, meu irmão, fortalezas. Uma palavra é uma fortaleza, uma palavra destruidora. Aquilo precisa ser, aquela muralha, né? Aquela fortaleza precisa ser derribada. Então nós vamos usar o que? Armas espirituais. Nós cremos na palavra de Deus, então nós usamos a palavra de Deus, porque ela é uma arma espiritual. E aí quando eu falar aquela palavra, ela se torna exigível, exequível, né? Ela executa aquilo que você falou. Foi o que Jesus falou? Ô Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Se você disser e não duvidar no seu coração, o que você falava, isso vai acontecer. Jesus não está falando para a gente sair secando árvore aí, não. Ele está falando desses tipos de procedimentos invisíveis do inferno que vem matar, roubar e destruir, das palavras destruidoras do diabo, das sugestões, dos dardos inflamados do maligno para nos destruir. É isso que ele está falando. Então, nós aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a palavra de Deus, nós vamos liberar a palavra de Deus. Olha bem, a palavra de Deus, ela vem de onde? Ela vem do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e nos trouxe a sua palavra. Para quê? Aí você vai lá na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. A vontade dele está expressa aonde para nós? Na palavra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então é quando nós que temos a palavra que veio do céu, nós pronunciamos na terra. Se você disser, não é que a fé remove montanha, não é a fé. A fé é quando você crê e fala. Quando você disser, quando você falar, aí você vai fazer calar a voz do diabo, a voz dos espíritos destruidores que vieram para matar, roubar e destruir. Fala o Senhor, cale-se toda a terra. Mas Deus vem falar para você? Eu já te dei autoridade para você falar, só diga que é no meu nome.
para destruir fortalezas, anulando sofismos. O que é sofismo? Afirmações que parecem que são verdadeiras, mas são mentira. Você fala a palavra da verdade, o sofisma cai por terra, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos sejam trazidos à obediência de Cristo, obediência à palavra. Os crentes ainda precisam acordar com essa realidade de pronunciar a palavra de Deus para destruir as fortalezas. É isso. Você foi salvo como? Como que você foi salvo? O dia que você o quê? Aceitou Jesus. O dia que você ouviu, você distinguiu a voz de Deus, a palavra de Deus. Não foi isso que aconteceu? Você ouviu e creu. Pronto. E você se comportou como tal e aceitou a aliança e fez a aliança com Deus através de Jesus. O que isso operou na sua vida? Fez toda a diferença na sua vida. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Tudo que você for fazer, libera uma palavra de progresso, de sucesso, de bem-aventurança. Libera uma palavra e você vai ver maravilhas acontecendo. Quando nós pronunciamos a palavra de Deus, ambientes são mudados. Muda o ambiente, muda o ambiente de uma casa, de uma cidade, de uma nação. Muda a nossa vida, muda a vida de pessoas. Meu Deus, você vê o poder da palavra. Toda altivez, né, trazendo o pensamento cativo à obediência de Deus, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez confirmada a vossa submissão. Primeiro nós nos submetemos, depois nós estamos autorizados a usar a palavra de Deus, a usar a autoridade que nós recebemos através de Jesus Cristo sobre todos os principados, potestades, domínios, poderes. Ele fez isso com a gente. Agora, a questão nossa é distinguir como que Deus opera, como que Deus trabalha. As pessoas ficam esperando Deus sair do trono e vir entregar para elas o que elas querem, o que elas precisam. Ele falou: não, eu já mandei, eu já dei uma procuração para vocês agir no meu nome. Ele opera com os moradores da terra e com o exército do céu. E quem que é o exército do céu? São os anjos, que são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Como que os anjos vão agir? Quando você falar, quando você decretar a palavra de Deus. Ah, mas a palavra já está aí? Sim, mas nós precisamos falar. Essa é a nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, é a nossa fé. E a fé nos leva a quê? A falar a palavra da verdade. É como se o próprio Deus viesse aqui falar, quando você falar a palavra de Deus. E o que vai acontecer? Os anjos vão entrar em ação, porque eles sabem e conhecem a palavra de Deus. Ele está esperando que você libere a palavra de Deus, e eles vão dizer: sim, Senhor, já estamos tomando atitude sobre esta palavra. E ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Seja uma labareda de fogo, meu.
A labareda de fogo por quê? Como assim? Não está escrito que a palavra de Deus é martelo, é fogo, martelo que esmiuça a penha. O que é a penha? É uma rocha, uma pedra. Você bate com o martelo nela, ela se quebra. Então, as situações difíceis, os problemas, as dificuldades da vida, você é fogo, porque você tem a palavra, que a palavra é fogo. E você vai usar o martelo, os anjos vão usar o martelo e vão despedaçar as dificuldades, as oposições, as tristezas, as angústias, vai destruir os vícios. Só creia somente e verás a glória de Deus. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fala: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Elas me conhecem a mim. Você conhece Jesus? E conhece Jesus, conhece a palavra. Por isso que ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Não é um Jesus imaginário, um Jesus que as pessoas fabricam por aí. Acha que Jesus é desse jeito, daquele jeito. Esse é um Jesus fabricado pela mente. Mas o nosso Jesus, ele há de ser real. Ele coincide com a palavra. Ele é a palavra. Então ele se revela a nós através das Escrituras. Este é o Jesus pelo qual você deve discernir, conhecer a voz dele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.